Boa tarde a todos e todas. Eu sou o Diogo, serei o mediador da sala virtual de número 17, com data de apresentação 1º de dezembro de 2022, nessa quarta-feira, começando agora pontualmente, às 13h30. Informo que essa sala ela está sendo gravada e nós vamos disponibilizar o vídeo no YouTube da UFTM. Agora, para iniciarmos, eu vou fazer a leitura do texto oficial de abertura da 8ª GEP, e logo após eu vou fazer algumas orientações de como serão o início das apresentações. A Jornada Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, GEP, é uma realização conjunta das pró-reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação de Extensão Universitária, de Ensino e do Hospital de Clínicas da UFTM. O objetivo principal da GEP é apresentar os resultados dos projetos de pesquisas científicas e tecnológicas, ações de extensão e programas e projetos de ensino com vista a estimular o processo educativo por meio da integração do ensino, pesquisa e extensão. Em relação às ações extensionistas, são apresentados e discutidos os programas e projetos registrados no ano, inclusive as atividades contempladas pelos programas de bolsa institucional e bolsas externas, como o PIBEX, PROEST e os parceiros externos, e a extensão com interface com a pesquisa da FAPEMIG-CNPq. Na GIEP, também são apresentados os resultados dos projetos cadastrados na Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital de Clínicas da UFTM. Desta forma, a UFTM se propõe a uma formação integral do discente, considerando a complexidade e o desafio face ao conhecimento, a diversidade cultural e a interdisciplinaridade. Nesse sentido, a GEP tem como foco contribuir para uma formação humanista dos estudantes de todos os cursos da UFTM, licenciaturas, bacharelados e pós-graduação, colocando-os em contato com diversos temas de pesquisa atuais e a sua utilidade à sociedade, por meio de palestras, mesa redonda e apresentação de trabalhos, buscando fomentar o conhecimento de forma integrada e fortalecer a indissociabilidade entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão produzidos na UFTM. Gostaria de dar boa tarde a todos novamente, agradecer aos avaliadores dessa mesa, o professor Luiz Henrique Borges, que está aqui, e a segunda avaliadora, Maria Bethânia Moreira Carvalho Silva. Gostaria de agradecer aos apresentadores, aos autores, que estão aqui também na sala, aos professores e aos ouvintes. Eu vou explicar um pouco a didática da sala virtual. Cada autor terá 5 minutos para fazer sua apresentação, e os avaliadores, ao total, terão 10 minutos, ou seja, 5 minutos para cada avaliador. Essa avaliação será feita logo após a apresentação do autor. Eu também estarei colocando aqui a lista de presença dos ouvintes no chat, para quem vier, por favor, preencha. Informo novamente que a sala virtual está sendo gravada e vai ser disponibilizada no canal de YouTube. Então, nós vamos seguir a ordem do ID que vocês receberam. Logo, a primeira apresentação é da Paola Maria Freitas dos Santos, cujo tema é Ambulatório de Assistência ao Idoso com Estômago Intestinal, um relato de experiência. Bom dia, Paola. Boa tarde, Paola. Boa tarde, tudo bem? Eu vou projetar e você me avisa, se Deus quiser. Claro. Tá tudo certo? Tá aparecendo aqui. Vamos ver se está projetando. Tudo certo? Tá sim. Bom, então vou me apresentar primeiro, né? Primeiro, boa tarde a todos. Eu sou enfermeira, eu sou residente, faço parte da residência multiprofissional em saúde do idoso. O título do meu trabalho, Ambulatório de Assistência ao Idoso com Estômago Intestinal, um relato de experiência. Apresentador, Paola Maria Freitas dos Santos. O orientador é Adriana Cristina Nicolucci. Os coautores, Maria Gonçalves Silva, Natália Borges Rios dos Santos e Veridiana Bernardes Faria. A área temática é Extensão, Ciências da Saúde e o apoio ProExo FTM. Bom, então, a proposta.
Considerando, né, que a gente tem um aumento da expectativa de vida, principalmente entre os idosos, a gente também tem um aumento das doenças crônicas, principalmente as doenças ligadas, né, ao aparelho digestivo, principalmente o câncer. Então, como uma reabordagem ali momentânea, né, pode ser realizado um procedimento para estar fazendo uma estomia, que é uma abertura, externaliza esse intestino e é possível que essa pessoa consiga, né, estar fazendo as eliminações fisiológicas dela. Muitas dessas pessoas, né, que participam do nosso ambulatório, elas é provisório, mas outras são definitivas, é uma estoma definitiva. Então, qual que é o objetivo desse relato? É relatar a experiência, né, relacionada à assistência de enfermagem à pessoa idosa estomizada atendida em um ambulatório. Bom, então, o método. É um relato de experiência, a qual nós somos 3 enfermeiras da residência, né? A gente participa no ambulatório Maria da Glória, é uma sala do 3º andar, a qual a gente tem um programa, né, que chama PAMPO. Então, às sextas-feiras são realizados atendimentos do 12h30 às 5 horas da tarde. Como resultados, até o momento, né, tipo, a gente fez de agosto até outubro, foram 21 atendimentos que nós participamos da residência. É um programa, né, de atendimento multidisciplinar ao paciente ostomizado PAMPO, que é um programa vinculado ao ambulatório Maria da Glória. Bom, os atendimentos, eles buscam acolher o paciente, ter esse olhar mais amplo, né, proporcionando uma assistência de qualidade. Esse paciente, na maioria das vezes, ele é referenciado, né, ele é contrarreferenciado do hospital para o ambulatório, o médico que faz esse encaminhamento para esse ambulatório, a qual ele vai ter essa assistência. Então, nessas consultas ao paciente com estoma, são realizadas orientações quanto aos cuidados relacionados à bolsa coletora. Com o passar do tempo, né, a gente tem um acompanhamento de uma enfermeira estomoterapeuta, ela consegue, né, ela tem um conhecimento muito grande, ela olha, né, a questão em volta, peristoma, qual que é a bolsa adequada, a gente ouve os hábitos dessa pessoa, porque também tem a ver, né, o tipo de bolsa que vai adequar, então é um atendimento um pouco demorado, tá? Mas é um atendimento muito proveitoso. A gente também vê as questões de hábitos alimentares e de vida, atividade sexual e distribuição de bolsas. Esse programa também, ele distribui bolsas, ele distribui uma pasta que usa, às vezes pode ter alguma lesão peristoma também disponibilizado, tem um spray, tem um pozinho que também são utilizados para estar tratando ali essa lesão em volta. Bom, então, como conclusão, a gente vê a importância, né, desse ambulatório, o acolhimento, né, de estar recebendo essa pessoa. Essas pessoas que têm estoma, elas entram num estágio um pouco de depressão, né, elas se sentem, às vezes não querem sair de casa, às vezes ficam com vergonha, e aos poucos a gente vai trazendo uma autonomia para essa pessoa, e também junto com esse envolvimento familiar. Nessas consultas, às quais a gente participa, a gente vê filho, vê neto, né, participando também do cuidado, né, estando ali junto com a pessoa idosa e acompanhando todo esse processo, né, e com isso a gente consegue um aprimoramento dessas competências, principalmente no âmbito da residência. Então a gente sai um enfermeiro com um olhar bem amplo para assistência, a gente nas clínicas específicas dentro do HC, a gente tem, principalmente na cirúrgica, né, muitos pacientes que utilizam essa bolsa, né, de estomia, e então é uma coisa que a gente consegue estar prestando uma assistência para esse paciente. Bom, essas são as referências. Muito obrigada. Muito obrigado, Paola. Eu passo a palavra agora ao nosso primeiro avaliador, o professor Luiz Henrique Borges. Boa tarde, professor. Professor, o seu microfone está sem áudio. Desculpa, gente. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Paola. Boa tarde, professora Maria Bethânia e os demais participantes aí da nossa sala de avaliações. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, para participar como avaliador. É uma satisfação muito grande estar aqui colaborando com os trabalhos do GIEP. Quero também parabenizar a Paola e todo o grupo
de co-orientadores, né, coautores do trabalho também, pelo relevante trabalho, pelo excelente trabalho que foi apresentado, né? Um serviço que a gente sabe a importância e a relevância que tem para esses pacientes que estão acometidos com essa situação clínica nesse momento. Gostei muito da sua apresentação, Paola, e eu queria fazer uma consideração, já fazendo uma pergunta de curiosidade mesmo. Vocês atendem, em média, quantos pacientes nesse ambulatório? Eu vi que você colocou que são 21 pacientes que vocês atenderam, né? Qual que é a demanda desses pacientes no ambulatório de vocês? Então, a gente fez uma média, esse número que eu trouxe, na verdade, foi desde a criação da extensão. Certo. Mas a gente pensando desde que o projeto existe, né, já são 4 anos, então já foram muitas pessoas atendidas. Mas, na verdade, assim, a gente tem os atendimentos, mas tem a distribuição de bolsas. Então, a gente tem vários tipos, né, de estar ali ajudando esse paciente. Então, tem paciente que participa, que busca a bolsa, mas que não vai para o atendimento. Mas, em média, que eu assim, vou te falar que é quarta, que é o dia que acontece também atendimentos à tarde, e na sexta, são, em média, 8 pacientes. 8 pacientes, 4 em cada dia. Se a gente fosse pensar assim, mas tem alguns que não vão, mas a gente também tem que pensar nos que a gente atende proporcionando, dando essa bolsa, né? Entendi, claro. Eles buscam toda sexta-feira eles buscam, são inscritos nesse programa, na verdade é um programa, então ela acompanha bem de perto esses pacientes. Tá. E uma pergunta, Paola, qual é a dificuldade que você percebe nos pacientes que estão submetidos a esse quadro clínico? O que é que você percebe de mais relevante que você, como enfermeira, pode acolher e trazer de alento, né, para esses pacientes que estão nessa situação clínica? O que eles relatam de maior dificuldade? Eu vou te falar das minhas experiências, principalmente na cirúrgica, né, e também no ambulatório. Eles têm um pouco de resistência. Quando eles colocada essa bolsa, né, então às vezes é uma bolsa definitiva, ou pode ser uma bolsa que vai ser temporária, eles têm muita resistência, eles acham que eles têm um estigma, porque às vezes vai achar que vai estar num lugar, fica com medo da bolsa cair, aí acha que a bolsa vai aumentar muito o volume, porque tem gases, então a pessoa se sente numa situação um pouco depressiva. Só que a gente tenta mostrar, juntamente com a Veridiana, que é a enfermeira responsável, que é uma possibilidade de vida. Ela vai poder ter uma qualidade, a gente tem dispositivos que a gente pode estar ali auxiliando, tem um cinto que a gente coloca para essa bolsa não cair e se pesar, tem um dispositivo que é do carvão ativado, que a gente também tem nessa bolsa, para ela não ficar muito inchada, que é uma coisa que às vezes constrange. Eu posso tomar banho com a bolsa, eu posso nadar com a bolsa, entendeu? Então, assim, a gente tenta mostrar que ele está ali, né, permite que ele esteja vivo devido à bolsa. Então, a gente tenta mostrar isso para ele. Eu vejo a Veridiana falando muito isso para eles, né, que ele não acabou, né? Sim. Então, é uma possibilidade, né, às vezes é uma adaptação que tem que ser feita juntamente com a família, que acho que a família é muito importante nesse sentido. Mas a gente tem pessoas que depois vivem muito bem e aceitam a bolsa, mas eu acho que inicialmente é esse impacto de achar que tá tudo ruim, que não vai dar certo. Tive uma paciente recentemente que falou que não ia nem buscar bolsa, sabe? Que não queria saber do tratamento, não queria saber de nada. Então, é nesse sentido que a enfermagem trabalha, acolhendo esse paciente, não desvalidando o sentimento dele, mas mostrando para ele um outro ponto de vista. Perfeito. E é bom que tem essas opções, né? De trazer, mesmo com a bolsa, uma situação de vida tranquila para ele também, de certa forma, né? E a questão da relação sexual, eles têm muita dúvida. Eu já tive atendimentos que eu presenciei que a esposa falava que às vezes queria abraçar o parceiro, queria ter um contato com ele, assim, chegar perto e às vezes ele não queria. Uhum. Então, é um processo. Então, a gente trabalha muito isso também, que é possível, sabe? Que não teve um fim para isso, mas que talvez seja um processo um pouquinho mais demorado, né? Perfeito. O programa é interdisciplinar? Você trabalha com outras áreas também? Não, a gente trabalha é uma enfermeira, né? E a gente trabalha nós somos 3 enfermeiras. Esse ano que a gente está fazendo junto esse trabalho, nos outros anos de residência não foi possível, esse ano a gente conseguiu. Porque como você está dizendo que tem aí, né, a intervenção
a da equipe da psicologia também, que faz parte, que é muito importante nesse momento para ele de aceitação, né? Talvez Sim. fosse importante que vocês acolhessem aí outras áreas da saúde também, como No sugestão. nosso programa do idoso, a gente não tem psicóloga. Talvez Tá. essa seja uma dificuldade, né? O programa ele não abriu vaga para psicologia. Entendi. A gente tem dificuldades até em outras extensões, porque a psicologia está muito ligada, então a gente não consegue, como equipe multi, a gente não consegue desvincular. Entendi. Entendeu? Mas é uma boa ideia, a gente pode pensar, né? Talvez seja aí uma sugestão. Sim, Tá muito bom? obrigada, Não, Luiz. imagina, eu quero agradecer mais uma vez, parabenizar você, sua orientadora, e Obrigada. todos os participantes do grupo. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Muito obrigado. Com a palavra agora, a nossa segunda avaliadora, a professora Maria Bethânia Moreira Carvalho. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde, né? Estou aprendendo muito aqui com o professor Luiz. Sou da área da educação, sou formada em nutrição, mas como não atuo, né? Fica ali mais na área da educação, então para mim está sendo um momento de muita oportunidade. E eu acho que é um momento da gente ver o tanto de coisas boas a nossa universidade tem e produz, né? Eu ia parabenizar a Paola e todo o grupo com ela, juntamente com a professora, de trazer esse trabalho, porque é isso, a universidade tem muitos movimentos, muitos programas interessantes, e se não for trazidos para a gente poder aprender, olhar, parar, estudar, verificar junto, né, nesses momentos de jornadas, de congresso, a gente acaba não sabendo, né? Eu acho que a grande palavra-chave que você trouxe foi a questão do acolhimento, né? E o quanto participar desses programas dá subsídios para formar um profissional melhor, né? São várias experiências que a gente leva, pós passar por residência, pós passar por um mestrado, por um doutorado, de estar ali na prática, em loco e ver o que acontece. Então, é mesmo só parabenizar a você, a orientadora e toda a equipe. Eu acho que, eu tinha até anotado a questão da interdisciplinaridade, se era se a equipe era formada por profissionais interdisciplinares, eu pensei na nutrição, né, por ser minha área, e o professor Luiz colocou a questão da psicologia, né, que seria muito interessante. Eu acho que essa minha questão de trazer trabalho, e mesmo parabéns a você por desenvolver o programa, por estar ali no programa e trazer para a jornada para a gente aprender junto e verificar o trabalho de vocês. Eu acho que é aqui, né, como eu já disse, da questão do acolhimento, e a questão também do paciente sentar, poder tirar dúvida, poder desabafar, poder conversar, porque por vezes a consulta passa tão rápido que aí o médico, né, não consegue dar conta de fazer esse trabalho de acolher, de olhar para o paciente e trazer... e fazer ele se sentir acolhido, né? Então, parabéns a vocês pelo programa e, como eu disse, parabéns novamente por trazer essas ações de vocês para dentro da GIEP. Muito obrigada, viu, Maria Bethânia? Eu também fico... assim, eu sou suspeita para falar, eu já aprendi muito com o projeto. Acho que também é uma forma da gente melhorar a nossa assistência enquanto enfermeiro. Eu estou na clínica, por exemplo, eu estou na clínica cirúrgica, eu vejo uma necessidade, eu ligo para ela também faz atendimento na clínica, né, porque a gente roda setores do hospital, e entre um dos programas que a gente tem de extensão é esse, mas eu agradeço, né, acho importante o que você também colocou, assim como o Luiz, da equipe, mas assim, talvez mais para frente, né, a gente consiga estar inserindo outros profissionais, mas muito obrigada. Parabéns, Paola, dando continuidade às nossas apresentações. Apresentação de D98, do autor Yuri Kadoshi Araújo Lima, 14º Workshop, Conhecendo o Curso de Medicina. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos. Eu vou transmitir aqui para vocês. Ué, tá indo. Foi? Foi sim. Estamos bem. Boa tarde a todos. Somos do grupo PET Medicina, Uberaba,
e venho apresentar para vocês o nosso projeto 14º Workshop Conhecendo o Curso de Medicina. Eu sou o apresentador, Yuri Kadosh Araújo Lima. O orientador desse projeto foi a professora doutora Márcia Benedita de Oliveira Silva, seguidos aí dos coautores. Introdução. Durante o ensino médio, o jovem é inserido em um processo transicional no qual é esperado O que ele slide não consiga... está passando, Yuri. Ele não passou. Agora passou. Peraí. Passou certinho? Sim, agora está passando. Vou começar de novo, perdão. Boa tarde a todos. Somos do grupo PET Medicina Uberaba e venho apresentar para vocês o nosso projeto 14º Workshop Conhecendo o Curso de Medicina. Eu sou o apresentador, Yuri Kadosh Araújo Lima. A orientadora desse projeto é a professora doutora Márcia Benedita de Oliveira Silva, seguido dos coautores. Introdução. Durante o ensino médio, o jovem é inserido em um processo transicional, no qual é esperado que ele consiga estabelecer projetos para o seu futuro. Sendo assim, a escola, juntamente com outras instituições, devem oferecer meios pelos quais esse jovem consiga desenvolver habilidade e traçar metas para a sua formação futura. Pensando nisso, nós do grupo PET Medicina Uberaba, que sempre buscamos desenvolver projetos para que se estreitem as relações entre a universidade pública e a comunidade, a gente realiza anualmente o workshop Conhecendo o Curso de Medicina da UFTM. A justificativa do objetivo desse projeto. O projeto tem a finalidade de proporcionar acesso de estudantes do ensino médio e de cursos pré-vestibulares ao ambiente universitário e ao curso de medicina da UFTM. Métodos. O evento de 2022 contou com 180 vagas ofertadas, sendo 50% dessas vagas destinadas a estudantes de escolas públicas. Esse evento foi realizado nas dependências da Universidade e do Hospital das Clínicas da UFTM, e as atividades foram oferecidas com auxílio de monitores do curso de medicina da UFTM. Os estudantes inscritos foram divididos em grupos e passaram por 6 estações de atividades: anatomia, patologia, técnicas cirúrgicas, semiologia e uma visita ao Hospital das Clínicas da UFTM. Resultados de discussões. Na oficina de anatomia, os alunos aprenderam noções anatômicas básicas do corpo humano e na oficina de semiologia foi ensinado parte de como é realizado o exame clínico. Durante a oficina de técnicas cirúrgicas, os alunos puderam vivenciar na prática a degeneração das mãos, instrumentações cirúrgicas e suturas. Na oficina de patologia, ensinou aos participantes como é o estudo da história natural das doenças e na oficina de urgências e emergências demonstrou técnicas empregadas diante de situações de emergências clínicas, como manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Durante a passagem pelo Hospital das Clínicas da UFM, os estudantes conheceram a estrutura do hospital, como o pronto-socorro adulto e pediátrico, o hemocentro e a Santa Casa. Conclusão. A 14ª edição do workshop, Conhecendo o Curso de Medicina UFTM, ocorreu conforme havia sido planejado e os estudantes puderam aprender sobre a realidade da graduação médica da UFTM, como também acompanhar parte do processo de aprendizado que os próprios estudantes do curso são submetidos. Eventos dessa natureza proporcionam aos organizadores uma vivência com a comunidade externa e a aproximação dos estudantes de ensino médio e pré-vestibulares com a universidade pública. Aqui estão as nossas referências. Muito obrigado, Yuri. Agora passo a palavra para o nosso primeiro avaliador, professor Luiz. Parabéns, Yuri, pelo trabalho, parabéns pela apresentação. Quero parabenizar também sua orientadora e os demais membros aí que compõem o trabalho. Acho bastante interessante, Yuri, quero fazer uma consideração em relação ao trabalho de vocês, porque realmente é uma dúvida, né? Que o estudante do ensino médio, principalmente do pré-vestibular, tem em relação à sua formação profissional, né? Será que o que eu pretendo como profissão, como vida futura, é realmente o que eu me identifico, é com o que eu gosto, né? Porque às vezes ele vai muito influenciado por outras questões familiares, enfim, algumas outras questões que envolvem tudo isso aí. Então, acho que ações como essa proporciona a esses alunos
realmente conhecer e vivenciar um dia daquilo que é o dia do estudante, né? Tenho certeza absoluta que eles devem ter gostado demais das estações de anatomia, né? Que eles adoram vivenciar aquelas experiências ali anatômicas. E queria te fazer uma pergunta em relação ao trabalho, Yuri. Houve, por parte do projeto, um feedback dos alunos do que eles trouxeram, do que eles puderam aproveitar desse momento, ou vocês não tiveram oportunidade ainda de fazer isso? Realmente houve sim esse feedback, depois que, no término, né, da oficina, do workshop, os alunos tiveram, né, um papelzinho que eles puderam preencher, que tiveram as avaliações, né, se foram bom, regular ou ruim, eles puderam marcar com um X, e também tinham a opção de adicionar alguns comentários. Ah, tá. Isso talvez fosse algo interessante para você mostrar no trabalho ou em outro trabalho, né? Como resultado daquilo que vocês fizeram, né? Vocês apresentaram e qual o feedback que isso trouxe. Então, fica aí essa sugestão para você. Sim, Bastante obrigado. Interessante a iniciativa. E esse projeto, ele foi um projeto do PET? A gente já faz ele, todo ano a gente faz, né? A gente parou por conta da pandemia, já segue nós estamos na nossa 14ª edição, ou seja, já são 14 anos que a gente faz esse projeto. Ano que vem, a gente já está pensando já no próximo do ano que vem, que vai ser o nosso 15º workshop também. Entendi. Bacana. Parabéns, Yuri. Parabéns ao Queria pessoal. pontuar que realmente eu concordo com a sua fala inicial, que eu também a gente visitou, né, muitas escolas públicas aqui de Uberaba para divulgar esse projeto, e eu também vim de escola pública e eu também acho que isso seja muito importante, né, você poder ir lá conhecer e decidir qual curso que você quer fazer, seja medicina ou qualquer outro curso da área da saúde, pois eu vivenciei isso e eu julgo que tipo, tem uma falta de um conhecimento assim do que é o curso, se pode fazer, do que tem lá. Eu acho muito interessante também esse viés. Só complementando também aquilo que a universidade pode oferecer para os alunos, né? Sim. Quer dizer, além de vivenciar a gama de oportunidades que a universidade traz para os alunos de iniciação científica, de monitorias, de ligas, enfim, tudo isso aí que a universidade consegue proporcionar para os alunos é de suma importância para eles. Sim. Parabéns, Yuri. Muito obrigado. Com a palavra, nossa avaliadora Maria Bethânia. Boa tarde, Yuri. Boa tarde. Eu queria parabenizar também, né, esse workshop que vocês realizaram. Dizer que eu acho que quando você complementou aqui agora a palavra do professor Luiz, você suprimiu muito minhas dúvidas, e o que eu ia colocar é isso. Muitos dos nossos estudantes, sobretudo das escolas estaduais, não sentem a universidade como espaço que eles podem acessar, não sentem a universidade como um caminho possível a eles. Então, eu ia falar como é divulgado esse projeto e como é que esses estudantes chegam. Você já colocou que vocês vão nas escolas públicas apresentar. É uma parte muito, muito cara a mim. Eu acho que a universidade tem cada vez mais de fazer esse projeto. Eu acompanhei um pouco dos meninos naquela nas feiras profissional que teve na UFTM de divulgação dos cursos que a universidade oferece, e aí as perguntas como é que faz para a gente chegar aqui? Todo mundo pode vir? Então, quando a gente vai apresentar, sobretudo o curso de medicina, que é um curso muito mistificado, né? As pessoas pouco conhecem, muitos querem fazer, mas poucos conhecem mesmo, assim, né? Então, oportunizar que esses meninos aproximem da universidade, se sentem que pode chegar a esse lugar é de fato muito importante, assim, e ter essa vivência, né? E outra pergunta que eu tinha até colocado aqui para saber como curiosidade mesmo, é se você já tinha visto, né, antes de escolher fazer medicina, participar desse workshop. Você disse que sim, né? Se você já... Você teve um momento... curso de medicina, eu participei de um workshop. Você teve um momento de conhecer o workshop? Não, eu não sou de Uberaba, eu não tive a oportunidade de vir. Ah, tá, eu entendi que você teve. Mas é de fato muito importante isso, fazer com que os meninos aproximem da universidade, sente que é um ambiente que eles podem chegar, sente também parte, né, do um repertório de pensar o futuro. Então, só mesmo parabenizar esse
esse trabalho de vocês, do PET da medicina, de aproximar mesmo, né? Que tem uma das funções aproximar com a comunidade mesmo e divulgar como é o dia a dia do estudante, né? Para que ele seja cada vez mais pensado e palpável para esses alunos. Então, parabéns. Sim, muito obrigado. O que eu quis pontuar é que, como eu também sou de escola pública, eu pude saber qual é a diferença que tem de conhecer, né, um ambiente universitário, conhecer a universidade. Realmente faz muita diferença em saber que existe ali um curso, como entrar, o que tem lá. É isso que eu quis dizer agora. É o que tem nesse cotidiano da universidade, né, no curso de medicina. Então, parabéns pelo projeto. Muito obrigado. Viu? Obrigado, Yuri, parabéns. Seguindo a continuação da sala virtual número 17, a próxima apresentação é Emanuélia Valera Silva, com o título do trabalho Oficinas de Parentalidade, Análise do Público-Alvo. Boa tarde, Emanuélia. Boa tarde, tudo bem? Eu vou apresentar aqui. Tá dando para ver? Estamos vendo sim, Emanuélia. Tá bom, vou começar. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Emanuele Valera Silva, eu sou estudante de Psicologia do UFTM e atualmente bolsista do projeto de extensão Oficinas de Parentalidade. E o título da minha apresentação é Oficinas de Parentalidade, Análise do Público-Alvo. A minha orientadora é a professora doutora Luciana Maria da Silva, e esses são os coautores participantes também do projeto. Bom, o projeto de extensão ele acontece desde 2014 na UFTM, e ele tem o objetivo de oferecer conteúdos psicoeducativos às famílias que estão passando por um processo de divórcio e que apresentam situações de conflito. Então, ele tem um viés educacional de auxiliar pais e filhos menores de idade no enfrentamento desses conflitos e também a fim de reduzir ou prevenir danos emocionais. Então, as oficinas elas acontecem uma vez ao mês para os genitores e os filhos entre 6 e 17 anos, num encontro de 4 horas. E são organizadas em 4 salas. Então, tem uma sala de crianças, uma sala de adolescente e 2 salas de pais, em que os genitores não ficam na mesma sala. E também, né, a apresentação são por meio dos instrutores capacitados. Para os genitores, na sala dos pais, são apresentados vídeos, são distribuídas cartilhas, folhas de exercício com diversos temas sobre comunicação com os filhos, alienação parental, tipos de guarda, etc. E é um ambiente bem interativo também, né, entre os pais que participam da oficina e também com o instrutor. Já na oficina dos filhos, são utilizados materiais lúdicos, de acordo com a idade do participante. Então, a gente utiliza recursos audiovisuais, desenhos, histórias, rodas de conversa sobre essa temática. Também é um ambiente bem interativo e bem lúdico, né, de acordo com a idade. Bom, no ano de 2022, até setembro, a gente fez uma coleta, né, de dados dos participantes deste ano. Então, foram realizadas 5 oficinas com participação de 55 pessoas, das quais 39 são pais. E eles responderam a um questionário sociodemográfico inicial. Então, nesse slide, eu separei alguns gráficos com as respostas dos participantes. Então, a gente pode observar que 46% dos participantes são mulheres, 54% são homens. A faixa etária ela é bem diversificada, então tem pessoas de várias faixas etárias. Eles responderam sobre como é a convivência com ex. Então, 77% dos participantes afirmaram ter uma péssima convivência com ex e 21% disse ter uma convivência regular e apenas 2% disseram ter uma boa convivência. Aqui nesse slide tem alguns dados do gráfico anterior, também outros dados, né, como a gente pode observar o tipo de processo. Dessas pessoas, 2 não estavam passando por um processo judicial, mas algumas estavam com mais de um. Então, tem 15 de disputa de guarda, 14 de visita domiciliar, 11 de pensão e 6 de divórcio. E, assim, é muito importante a gente conhecer o perfil sociodemográfico desses pacientes,
porque o número de pessoas que apresentam esse tipo de demanda é muito crescente. Então, é importante a gente conhecer esse perfil para melhorar também o planejamento das próximas ações e para ampliar o atendimento a esse público-alvo. Então, a gente sabe que o programa ele contribui de forma eficiente com o suporte às famílias que estão passando por um processo de conflito. E esse processo de divórcio é um processo que gera muitas consequências emocionais a todos os membros da família e principalmente para os filhos menores de idade. Então, algumas atitudes dos pais podem gerar consequências negativas nos filhos, como ansiedade, depressão, agressividade. Então, por isso a importância do projeto para auxiliar essas famílias e reduzir ao máximo os danos emocionais. Então, espera-se que com o projeto a gente possa atingir cada vez mais os diversos estratos sociais e se firmar como um espaço de acolhimento dessas pessoas que necessitam de uma reorganização familiar saudável. E também as oficinas de parentalidade, ela pode contribuir com a comunidade em geral e também aos discentes extensionistas. As experiências são sempre vistas como muito positivas e mostra que o envolvimento com o projeto torna esse processo de formação muito mais gratificante com responsabilidade emocional, social. Bom, essas são as minhas referências e muito obrigada. Muito obrigado, Emanuele. Com a palavra. Ok, muito obrigado, Diego. Emanuele, parabéns pela apresentação, parabéns também pelo trabalho, parabenizar a sua orientadora e todo o grupo de coautores pelo excelente trabalho. Acho um trabalho fantástico, um trabalho de extrema importância. Eu gosto um pouquinho dessa área, não é minha área de atuação, mas eu gosto muito dessa área da psicologia. Acho que o que você disse sobre a questão emocional, sobre tudo aquilo que pode trazer de consequência para a família e principalmente para os filhos, eu acho que esse aí é o fator principal, né? Toda essa disputa, toda essa briga, tudo isso que acontece numa separação familiar, né? Vi aqui que 77% tem uma péssima relação com o companheiro, né? E 2% só tem uma relação muito boa. E aí eu queria te perguntar, aí outro dado também que eu achei bastante interessante, eu vi aí que todo o grupo, ele não ultrapassa os 50 anos de idade, não é isso? Me parece que o participante ele está entre 25 e 50 anos de idade, mais ou menos. Né? Quer dizer, depois dos 50, dificilmente a pessoa se separa, digamos assim, né? Acho que eu estou aí tranquilo, então, que eu não vou ter o risco de me separar mais. Estou nessa faixa etária aí. Mas eu queria saber de você o que acontece para manter uma relação, se você tem essa informação, lógico, tão péssima entre as famílias. É a disputa principalmente por questões financeiras ou é disputa, às vezes, pela guarda? O que você percebe nisso aí? Bom, boa tarde, Luiz. Boa tarde. Então, sobre a questão da faixa etária, né? O que a gente observa é mais ou menos isso, e assim, eu coloquei o dado, né, de pessoas na faixa etária de 50, 60 anos, porque vai muitos avós também. Porque os avós é muito importante nesse processo, às vezes são eles que estão com a guarda. Então, queria enfatizar também esse dado. Uhum. Sobre a questão do conflito, eu acho que é principalmente também porque a maioria dos participantes, eles vêm de um processo judicial, porque a gente tem a oficina, ela tem uma parceria com a Promotoria Comarca de Uberaba, então os participantes, eles chegam até a oficina por meio de uma recomendação do juiz ou do advogado. Então, eu observo, assim, que está muito em conflito por causa desse processo judicial. Também tem o dado aí no slide que eu falo que apenas 2 pessoas, né, de 39 genitores não estavam no processo judicial. Então, acho que é muito mais relacionado a isso e tem diversos fatores, né? Questão de disputa de guarda, do divórcio em si, ou da pensão, enfim, são diversos fatores mesmo que levam a esses conflitos. Muito bom. Bom, Emanuele, parabéns mais uma vez pelo trabalho, gostei muito, acho de extrema relevância e extrema importância. Parabéns a você e a todos os participantes do grupo aí, sua orientadora. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Diogo. Com a palavra, Maria Bethânia.
Olá, boa tarde, Emanuele. Também queria parabenizar, né, pelas ações. Eu acho que conhecer as realidades dentro desses programas nos ajuda e nos facilita para ser profissionais melhores, né? Conforme a gente vai participando de diferentes ações, diferentes projetos, eu acho que a gente já vai tendo noção do nosso trabalho, as dificuldades, mas também é esse ganho de experiência. Então, parabenizar você e a toda a equipe, a professora, a orientadora que está junto com vocês nesse processo de constituição de profissional, né? Eu não sei se é correto, se eu entendi certo, mas as oficinas de parentalidade parte de um programa oficial, não é? Que já existe em várias cidades, né, estados, é isso? Isso. Inicialmente, acho que esse programa veio em São Paulo, e aí ele se instaurou na UFTM em 2014, e Uberaba foi a primeira cidade de Minas que construiu esse programa, e agora é um projeto de extensão, né? E desde 2014 que funciona, é um programa bem, assim, amplo, né? Como diria, tem várias cidades no país. Entendi. E aí as ações já vêm já vêm demarcadas assim, e vocês vão pensando, planejando ela conforme vão sentindo o clima lá, ou são ações locais, assim, não tem uma estratégia de todos os lugares e por aí vai desenvolvendo, ou é local? Não sei se eu me fiz entender. Se for o que acontece na oficina mesmo... O que acontece na oficina. Sim, aí a gente tem um material que é disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, então acredito eu que todas as cidades passam esse mesmo material, e aí os instrutores, eles são capacitados com esse material, tem todo um curso capacitatório para todos os instrutores, para eles conduzirem as oficinas, mas como cada família tem um tipo de conflito, uma relação familiar bem individual, sim, depende muito da oficina, né? Às vezes tem oficina que acontece muitos conflitos e aí os instrutores têm que mediar ali para conseguir realizar da melhor forma, né? Como eu disse, os genitores, eles ficam em salas separadas, então tem todo esse suporte também. Por fim, tem alguma... eu pensei assim, no feedback, como é que vocês vão observando a eficácia, a evolução do programa, principalmente com as crianças, né? Que são muito atacadas, assim, quando tem... muito vulneráveis também, né? Nessa disputa e conflito entre os genitores. Uhum. Então, eu apresentei sobre o questionário sociodemográfico inicial que eles respondem, mas ao final da oficina eles respondem também a uma ficha de avaliação, todos os participantes, os pais, os adolescentes e as crianças. No caso das crianças, a ficha de avaliação deles é bem didática, assim, é uma carinha de muito bom, adorei, não gostei. Então, todos os participantes respondem essa ficha de avaliação, o que eles aprenderam, se eles gostaram da experiência. E também a gente deixa, no final da ficha de avaliação, uma pergunta, né, se eles aceitam receber, após um tempo, um telefonema, ou a gente entrar em contato para saber o que aconteceu após as oficinas. Esse ano a gente ainda não realizou isso, mas aí a gente pretende, então, entrar em contato com esses participantes do ano de 2022 para saber como eles estão, o que aconteceu após as oficinas, se foi proveitoso e etc. Então, para finalizar, é só mesmo te parabenizar pelo envolvimento, no programa, né? Assim, parabenizar pela apresentação, pelo seu conhecimento naquilo que está fazendo mesmo, e desejar sorte, muito comprometimento com os que vão vir também, né? Nesse programa. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns, Emanuele, dando continuidade. Eu vi que alguns chegaram novos aqui na sala, então estou colocando novamente a lista de presença aqui no chat.
E seguindo a ordem das apresentações, vamos para a apresentação número 100, ou seja, a 100ª apresentação da 8ª GEP, com a autora Tainá Bárbara Nascimento dos Santos. E o título é Programa Aqua Mergulhando na Natação. Bom dia, boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos. Vou apresentar aqui. Tá aparecendo aí? A tela está toda de uma cor só, preto. Você pode passar para a próxima? Deixa eu ver. A gente consegue ver? Está carregando agora. Ah, tá. Está aparecendo, Tainá. Então tá bom, obrigada. Boa tarde a todos, eu sou a Tainá Bárbara Nascimento Santos, do curso de Educação Física da UFTM, e vim apresentar hoje um programa Aqua, Mergulhando na Natação, que tem como orientadora a professora doutora Aline Despoio Chaves, e coautores Letícia Aparecida Nascimento Nicolau e Soraya Oliveira Magri. Bom, o programa de extensão Aqua, ele tem 3 ramificações. Ele engloba mergulhando na natação, que é o que eu vou falar, natação competitiva e hidrofitness. O mergulhando na natação, ele tem como objetivo oferecer aulas de natação para bebês de 6 meses a 3 anos e para crianças de 4 a 11 anos, no sentido de promover a segurança aquática através de habilidades natatórias, assim como a iniciação à modalidade esportiva, promovendo o melhor desenvolvimento global daqueles participantes. Esse estudo, ele tem como objetivo verificar a aprendizagem dos alunos do programa Aqua, e para isso foram ofertadas aulas de natação com duração de 16 semanas, 2 vezes por semana, com duração de 20 minutos para turmas de bebê individual, 30 minutos para turmas de bebê em grupo e 50 minutos para as turmas de criança. Os alunos, eles foram avaliados pelos seus próprios professores na 3ª e na 5ª semana de aula, durante o horário de aula, através de uma ficha avaliativa que foi elaborada para cada faixa etária. E essa ficha, ela é composta por conteúdos que foram desenvolvidos nessas aulas. E ela tem uma escala de aprendizagem de cada habilidade. Então, nós temos lá a parte com atingido totalmente, parcialmente e não atingido. Que é o que eu coloquei aqui nessa imagem para exemplificar. Para a ficha de bebês, foram colocados conteúdos, né? Adaptação, professor e piscina, descontração facial, imersão superficial e profunda, movimentos passivos e ativos, deslocamentos passivos e ativos, com ou sem material, giros e trocas de decúbitos, saltos dentro da piscina e da borda. Já para as crianças, essa ficha ela contém adaptação, professor e a piscina, descontração facial, bloqueio respiratório, imersão profunda, visão subaquática, flutuação, deslocamentos de pernada e ou braçada, com ou sem material, mudanças no deslocamento, giros e trocas de decúbitos e saltos da borda. Em relação aos resultados, dos 14 conteúdos trabalhados em natação para bebês, 92,4% atingiram totalmente o objetivo das 11 habilidades, sendo o deslocamento passivo com material a que apresentou melhor aprendizagem. Já os giros com troca de decúbito, houve uma menor aprendizado. Já para as crianças de 4 a 6 anos, 75,2% atingiram totalmente os objetivos,
em 12 habilidades das 17 que foram trabalhadas, sendo os saltos da borda o conteúdo com maior aprendizagem, e a flutuação, ela apresentou um menor aprendizado. E para as crianças de 7 a 11 anos, 88,5% das crianças alcançaram totalmente os objetivos em 14 habilidades das 17 que foram ensinadas, principalmente nos deslocamentos de pernada com material, enquanto a virada simples apresentou um menor aprendizado. E com isso foi possível perceber uma melhora nesses conteúdos que foram trabalhados na aprendizagem da natação em todas as faixas etárias. E isso demonstra que o planejamento e a metodologia das aulas, elas foram adequadas, e também isso aponta os conteúdos que necessitam de maior e melhor abordagem pedagógica. Essas são as referências, e muito obrigada. Muito obrigado, Tainá. Agradecemos também a presença da professora Aline Chaves, que está aqui na nossa sala. Passo a palavra agora para o primeiro avaliador, Luiz. Tainá, primeiramente quero te parabenizar pela apresentação do seu trabalho, né? Parabenizar também a sua orientadora e parabenizar o grupo de alunos coautores do seu trabalho. Acho um tema extremamente relevante. Eu queria te fazer uma pergunta sobre os resultados que você apresentou. Você coloca que bebês houve um aproveitamento aí de 92%. E crianças de 4 a 6, 75% conseguiram alcançar os seus objetivos, não é isso? E de 7 a 11, 88%. Há algum tipo de análise por que de repente, a criança aí de 4 a 6 anos foi a que menor teve a condição de aprender, de aproveitar melhor aquele desempenho, de ter um melhor desempenho, já que o bebê teve 92%, e a gente sabe aí, não é na minha área, né? Mas a criança é colocada para esse aprendizado da natação logo quando bebê, né? Que quanto mais nova ela vai, melhor ela se desenvolve, e teoricamente deveria ser uma crescente, né? E houve aí uma diminuição entre 4 a 6 anos, para algumas atividades que vocês propuseram, né? Foi feita alguma análise em relação a isso? O porquê disso? O que levou a esse resultado um pouco menor? Bom, os alunos, nem todos eles começam com a gente de bebês, porque o projeto é aberto para toda a comunidade, então a gente sempre tem inscritos, né? Novos inscritos. Então, talvez seja por isso mesmo que tem essa baixa na porcentagem em relação aos outros. Porque às vezes você pegou ele já numa faixa etária maior. Sim, sim. Eu pensei que todos entravam numa faixa etária única de bebê. Não, a gente tem diversas turmas que englobam essas diversas faixas etárias. E aí eu posso ter, por exemplo, alguém que chegou lá com 4 anos de idade. Sim, e aí 4 um aproveitamento de aprendizagem um pouco menor. Sim, exatamente. Talvez porque ele não tivesse tido isso anteriormente como bebê. Sim, sim. Legal, bacana, é interessante. Parabéns, Tainá, trabalho bastante relevante, parabéns você, a sua orientadora, que acho que é a professora Aline, que está aí, né? Assim como os outros membros também. Gostei muito da sua apresentação, parabéns. Obrigada. Com a palavra, Maria Bethânia. Boa tarde, Tainá. Também quero parabenizar pelo trabalho, você, a todos os seus outros colegas de turma, né, que estão, a professora Aline, que estão aí com você no projeto. A apresentação também foi muito boa, assim, a gente conseguiu entender, deu até vontade de voltar a nadar, porque é uma atividade física que eu gosto muito, né? Tem um tempo que eu não pratico, mas deu até vontade aqui com a sua apresentação. E aí eu fiquei com uma dúvida só em relação, por exemplo, à frequência desses alunos. Porque isso interfere muito no desenvolvimento, né, do aluno. Caso o aluno falte muito, o bebê falte muito, a mãe não fique, né, não, a mãe, o pai, o responsável não tenha condição de levar, isso interfere nesse processo mesmo de evolução, né, de desenvolvimento. E aí, como é que
entra essa questão da frequência para poder ser analisado? Assim, né, o bebê está faltando muito e aí não consegue evoluir igual os outros, né? Como é que vocês conseguem verificar essa situação? Bom, a gente tem é um costume, na verdade, em questão das faltas, né? Porque o aluno faltando bastante, a gente entra em contato para saber se vai continuar no projeto mesmo, para saber se vai valer a pena todo um trabalho voltado, porque a gente também tem uma lista de espera muito grande. Então, a gente tem vários interessados em participar do projeto. Mas, voltado para o bebê e criança, a gente tem baixa por conta de doença também, principalmente nas turmas que eu faço parte, mas a gente consegue ter quebrar essa parcialidade que eles têm por esquecimento, talvez, ali dos conteúdos, a gente consegue abordar durante as aulas. É um pouco mais, tem uma dificuldade, claro, né? Mas dá certo, sim. Entendi. Não, você falou essa questão da lista de espera, era uma questão também que eu ia perguntar, porque a procura deve ser muito grande. Sim. Primeiro, por conta da excelência, né, dos cursos que a UFTM ministra para a comunidade, as pessoas procuram muito, por conta do preço também, que eu acho que só paga a inscrição, né, ou só, assim, né, paga-se a inscrição apenas e não tem a mensalidade, né? E aí a procura deve ser grande, essa lista de espera, e até por isso também eu pensei nessa questão da frequência, porque se falta muito, acaba não evoluindo tanto, né, junto com a turma, e também tem a questão de tirar a vaga de outro, né? E parabenizar mesmo vocês ao trabalho, que cada vez mais alunos consigam, né, ter acesso a essas vagas, porque todo mundo quer, conheço muita gente que quer nadar, eu mesmo morri de vontade agora de voltar para a natação. Então, parabéns, viu? Obrigada. Você pode vir com a gente também, tentar participar do projeto. Vai ser muito bem-vinda. Vou tentar, obrigada. Imagina. Parabéns, Tainá Bárbara. Seguindo as nossas apresentações, vamos para a 101ª. Lembrando que as apresentações estão sendo gravadas, então se vocês quiserem assistir mais alguma, elas estão disponibilizadas no canal do YouTube do UFTM. A próxima apresentação é de Mariane Teixeira Rocha, que tem como título Escuta Qualificada no Acolhimento de Idosos na Rede de Atenção Primária à Saúde. Boa tarde, Mariane. Oi, boa tarde. Tá aparecendo? Estamos vendo, sim. E tá passando? Tá passando. Tá bom. Bom, boa tarde, eu sou a Mariane Teixeira e o meu projeto de extensão é sobre a escuta qualificada no acolhimento de idosos na rede de atenção primária à saúde. O meu orientador é o professor Álvaro da Silva Santos. Bom, de início eu entendo que é necessário a gente relembrar que hoje o cenário brasileiro ele apresenta um envelhecimento populacional acelerado. E isso aparece novas morbidades, incapacidades funcionais e também uma diminuição da independência e da autonomia. Por isso, é visível que o serviço de saúde ele precisa corresponder com as necessidades desses idosos, e não só no controle de doenças, mas também promover um envelhecimento saudável e ativo, para que essa autonomia seja voltada para eles. E uma necessidade que também dentro do serviço de saúde é vista é que a postura do profissional ele precisa facilitar o diálogo com o usuário, que no caso é o idoso, por meio de técnicas, e uma dessas técnicas é a escuta qualificada, que vai compreender o adoecimento da pessoa idosa não só pelo adoecimento, mas também pelo seu cotidiano. Bom, a nossa justificativa é que os profissionais da área da saúde, eles precisam fazer práticas de promoções para esse envelhecimento saudável, e foi possível perceber que tem sim uma necessidade da promoção de capacitação desses profissionais da área da saúde. O nosso objetivo geral é capacitar os profissionais da área da saúde atuantes na atenção primária de Uberaba, Minas Gerais, no que diz respeito aos aspectos relacionados ao acolhimento do idoso. E o objetivo específico que está acontecendo agora no nosso projeto é compreender a escuta qualificada e suas dificuldades na perspectiva dos profissionais. Bom, o método que a gente está usando é pesquisa e ação, porque nós temos a intenção de fazer a transformação dessa problemática. E a pesquisa está sendo percorrida pelas fases de Thielonte, que é a exploratória, pesquisa aprofundada, ação e avaliação. E no momento a gente está na exploratória.
a gente aplicou um questionário quantitativo com os profissionais do CAIS de Uberaba, e aí foi possível a gente levantar as dificuldades, quais dificuldades são enfrentadas no acolhimento com os idosos. E os resultados que a gente obteve foi a partir de 20 profissionais que responderam o nosso questionário, sendo 25% técnicos de enfermagem, 15% enfermeiros formados e 15% os médicos. E as respostas que a gente teve foi que 65% acredita que tem uma questão no atendimento com o idoso, porque muitas vezes eles esquecem o que eles têm a dizer no atendimento, ou até mesmo ficam confusos. 50% acredita que eles têm alguns assuntos que eles não gostam de falar, ou que não querem falar, como, por exemplo, sexualidade e gênero. 33,3% diz que não há problema nesse atendimento com o idoso, e 14,3% fala que a falta de conhecimento dos profissionais sobre a saúde do idoso atrapalha no atendimento com esse grupo social. Bom, e analisando um pouco os resultados que a gente obteve aqui até esse momento, há 33,3% que diz que não há dificuldades, mas em contrapartida, 14,3% fala que não compreende o que o idoso está falando. Então, a gente pode perceber que tem uma falta, talvez, de empatia do profissional ali, de não se esforçar para entender o que está sendo dito, mas também uma carência do conhecimento, por exemplo, de uma técnica de comunicação que é a escuta qualificada. Bom, e então é possível concluir que é, sim, necessário estudar um pouco mais o acolhimento dentro juntamente com a escuta qualificada, e também justifica a nossa próxima etapa, que é planejar e criar estratégias para que haja uma ação de conhecimento sobre a escuta qualificada no delineamento do conteúdo que está sendo pesquisado. Muito obrigada, e essas são minhas referências. Muito obrigado, Mariane. Passo a palavra para o Luiz. Olá, Mariane, parabéns, boa tarde. Boa tarde. Parabéns pela apresentação, parabenizar você, seu orientador, né, os membros aí que compõem o seu trabalho. Trabalho extremamente relevante, né, bem você colocou, a população está envelhecendo, nós precisamos aprender a cuidar dessa população e precisamos qualificar, né, não vou nem falar de capacitar, porque a capacitação todos nós temos, mas nós precisamos qualificar essa mão de obra que está na atenção primária. Acho que essas ações são extremamente importantes. Eu vejo que você está fazendo aí uma exploração de dados, né? O seu N ainda é um pouquinho pequeno, acho que você trabalhou no CAIS, né? Talvez isso seja interessante expandir isso para outras unidades básicas de saúde, que é a porta de recepção, de acolhimento desse idoso, né? E talvez envolver aí também outras áreas da saúde, né? Porque a área odontológica, por exemplo, que é a minha área, é uma área que o idoso envelhece agora com seus dentes. E o nosso dentista tem que estar preparado para atender aquela situação clínica que o idoso vai apresentar, que é uma situação clínica um pouco diferente da pessoa mais jovem, né? Ele tem um envelhecimento do dente também. E é de extrema importância a gente manter esses dentes. Então, acho que essa pesquisa pode, às vezes, abranger outros profissionais. Eu vi que você colocou médicos, técnicos e também enfermeiros, né? Mas é importante você, às vezes, abranger outros profissionais, a própria nutrição, como a professora Maria Bethânia já bem colocou, a importância disso também, né? E quero te parabenizar pela iniciativa e pelo trabalho. E acredito que, depois de levantar todos esses dados, é a sua segunda etapa, né? Você vai passar por uma proposta de qualificação desses profissionais. Talvez seja aquilo mais trabalhoso, entre aspas, que vocês terão aí de colocar isso à frente ao Serviço Público de Saúde, né? Então, com certeza. Parabéns mesmo pela iniciativa, parabéns pelo trabalho e parabéns pela orientação também, tá bom? Obrigada. Obrigado, viu? Muito obrigado, Diogo. Maria Bethânia, com a palavra. Nossa, muito bom compartilhar com o professor Luiz, estou aprendendo demais essa questão que ele falou, me fez refletir muito. A gente é competente, a gente é formado para tal, né? Para trabalhar, para estar nas áreas, né? Onde a gente está, para estar à frente mesmo das nossas profissões. E o nosso trabalho, eu acho,
enquanto a gente tiver vida, né? Enquanto a gente tiver nos qualificar para onde a gente está, né, nos lugares que a gente está. E aí é isso, o primeiro grupo falou um pouco do acolhimento, e o seu trabalho acho que volta também, né? A gente está numa fase um período mesmo de aprender a acolher, né? A fazer um atendimento de qualidade, a fazer, atender as demandas específicas de um grupo, né? A população ela vem envelhecendo, isso é um fato, e a gente está muito pouco preparado para isso, né? A gente não sabe. E aí traz questões, o professor acabou de falar dessa questão odontológica, que é uma que a gente não pensa, né? Então, qualificar esses atendimentos para isso. Então, eu acho que o nosso foco vai ser, assim, o nosso grande desafio é pensar nesse atendimento de atenção primária, né? Então, medidas paliativas de urgência e emergência, elas estão ocorrendo com os idosos e sempre, né? Graças a Deus a gente tem aparatos para isso, mas esse atendimento primário é muito caro, né? Eu acho que é ali que a gente pode oportunizar uma melhor qualidade de vida, né? Então, o seu trabalho, eu acho que ele vai muito nessa mão, é mesmo te dar parabéns a você, a toda a equipe, a professora, né, e os outros colegas Muito que estão obrigada. Você, e é isso, acho que o que vai dar trabalho, igual o professor Luiz falou, é pensar com todo esse material que você está colhendo, como é que a gente vai possibilitar isso virar um material de trabalho para melhorar, né? Todo esse atendimento, como é que isso, todo esse material que você tem em mãos pode formar um curso de capacitação, né? Da gente se atentar a questões que você está vislumbrando ali e pode nos qualificar melhor. Então, também vou aproveitar a oportunidade de agradecer de estar junto com o professor Luiz, que estou aprendendo muito. Muito obrigada. Obrigada, a nossa ideia, a Primore, é fazer um grupo com eles, com esses profissionais, e também com os idosos, para que eles entendam um pouco mais e que eles se sintam abertos a poder conversar com nós, os profissionais da saúde, e com os profissionais da saúde, a ideia, a Primore, vamos estar estruturando melhor ainda, é que a gente reúna eles com o Google Meet, que é um facilitador hoje, para que a gente converse um pouco mais e que eles entendam que sim, é muito necessário eles aprenderem a comunicar com os idosos, porque às vezes eles têm alguns tabus, preconceitos que afastam ele de um atendimento concreto. A gente tem que estar se preparando, né, a todo momento e atendendo essas demandas que vão vir deles, né? Então, é isso, essa escuta ativa, essa escuta qualificada é isso, né? Como é que a gente pode nos melhorar para poder ouvir melhor o outro, para poder estar melhor pronto para poder auxiliá-los, né, a ter uma qualidade de vida melhor. Sim, muito obrigada. Parabéns, Mariane. Continuando, nós iremos com a apresentação da Ana Luísa. A Ana Luísa estava na sala, mas eu acredito que tenha ocorrido algum problema com a internet. A Ana Luísa também apresentou um trabalho na parte da manhã, então talvez deve ter ouvido um descarregamento de celular. Então, nós vamos esperar uns 5 minutos, enquanto a Ana Luísa resolve seu problema. Eu aproveito para falar novamente da lista de presença, que eu vou estar colocando aqui no chat, para vocês não esquecerem de preencherem o formulário do Google. Nós teremos 140 apresentações da GEP, então se vocês quiserem assistir a de vocês ou uma próxima, vocês podem estar entrando no YouTube, no canal da UFTM. Nós, então, agora vamos aguardar mais uns 5 minutos a autora Ana Luísa.
Oficialmente, a sala ela tem término previsto para as 15 horas, então o último horário seria o horário da Ana Luísa, então nós vamos aguardar até as 14h45. Ana Luísa não entrando, nós vamos encerrar. Tudo bem para os avaliadores? Ana Luísa, ela estava na sala, ela acompanhou todas as apresentações, então nós acreditamos que foi algum problema de internet, ou talvez o celular descarregou. E ela também já apresentou trabalhos na parte da manhã. Esse é um novo trabalho que ela apresentaria agora na parte da tarde. Infelizmente, a autora Ana Luísa não conseguiu se reconectar, então nós vamos estar encerrando a sala virtual de número 17. Gostaria de agradecer novamente aos nossos avaliadores Luiz Henrique Borges e Maria Bethânia Moreira. Gostaria de desejar uma boa tarde para todos, agradecer aos autores, aos professores coordenadores e aos nossos ouvintes. Por favor, não se esqueçam de preencher a lista que está no chat. Muito obrigado e uma boa tarde. Nós que agradecemos, Diogo. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, professora Maria Bethânia. Foi um prazer. Boa tarde, prazer foi meu. Até mais, gente. Um abraço. Ah, tá. Agora acho que já saiu. Deve ter encerrado. Agora Deve ter acabado de encerrar. Alô, Diogo? Foi encerrado. Estou escutando. Por que não está falando? Peraí. Oi, Diogo, você está me escutando? Estou escutando. Acabamos de encerrar essa. Sim. Ah, tá. Acabou de encerrar, Caetano. Fechou. Você tem outra? Tenho. Vou para a próxima agora.